Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha do 8º ano e EJA 4. Espero que sim, estejam todos bem prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje teremos nossa aula de número 12. Vamos agora fazer a correção da atividade da nossa aula, da aula 11, né? Da atividade da semana passada. Primeira questão, leia o texto para responder a questão abaixo, né? Eu tinha aí um texto sobre o fim de sapos, rãs e pererecas. Então, ao se referir ao desaparecimento de sapos, rãs e pererecas, o texto alerta para... Ele está fazendo um alerta aí para o perigo do desequilíbrio do meio ambiente. Então, a primeira questão, a alternativa correta seria a letra D. Vamos fazendo a correção aí, certo, pessoal? Segunda questão, leia o texto abaixo. A galinha dos ovos de ouro. Uma pessoa tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Crendo que ela tinha dentro do ventre um monte de ouro, matou-a e viu que ela era igual às outras galinhas. Na esperança de encontrar toda a riqueza de uma só vez, ficou privada até de um pequeno ganho. Então, essa história vai ensinar o quê, né? Qual o ensinamento que essa história vai trazer para a gente? Que quem tudo quer, tudo perde, né? Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Terceira questão. Leia o texto abaixo. Infância. Levaram as grades da varanda, por onde a casa se avistava. As grades de prata, levaram a sombra dos limoeiros, por onde rodavam arcos de música e formigas ruivas. Levaram a casa de telhado verde, com suas grutas de conchas e vidraças de flores foscas. Levaram a dama e o seu velho piano, que tocava a pálida sonata. Levaram as pálpebras dos antigos sonhos, deixaram somente a memória e as lágrimas de agora. Nesse texto, infere-se que o eu lírico, né? O que é que nós subentendemos nesse texto, né? Qual a inferência que podemos tirar desse texto, né? O eu lírico, ele amou a dama pianista, ele sente saudade da infância, foi uma criança feliz ou deixou de ser sonhador, né? Nós podemos observar aí, né, a partir do texto, do título do texto, né, que ele sente saudade da infância. Então, a alternativa correta seria a letra B. Quarta questão. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões de fraude de medicamentos? Então, eu tenho aí um texto onde vai falar da falsificação dos medicamentos. Segundo a autora, um dos piores crimes que se podem cometer é a falsificação dos remédios, né? Então, eu tenho um texto aí que vai trazer do crime, né, a questão da máfia, da falsificação dos remédios. Então, a alternativa correta era a letra C. Quinta questão. A pipoca surgiu há mais de 1000 anos na América, mas ninguém sabe ao certo como foi. Um nativo pode ter deixado grãos de milhos perto do fogo e, de repente, pop, pop, eles estouraram e viraram flocos brancos e fofos. Que susto! Quando os primeiros europeus chegaram ao continente americano, no século XV, eles conheceram a pipoca como salgado feito de milho e usado pelos índios como alimento e enfeite de cabelo e colares. Arqueólogos também encontraram sementes de milho de pipoca no Peru e no atual estado de Utah, nos Estados Unidos. Por isso, acreditam que ela já fazia parte da alimentação de vários povos da América no passado. De acordo com esse texto, no século XV chegaram ao continente americano os europeus, né? Eu tenho aí uma informação explícita, onde ela está bem clara dentro do texto, né? Se eu voltar ao texto, eu vou ver aí a informação de forma clara. Então, quem chegaram ao continente americano no século XV, foram os europeus. A alternativa correta era a letra C.
Tenho certeza que vocês acertaram todas as questões da atividade. Então, vamos lá ao nosso conteúdo de hoje, onde eu vou falar de efeitos de sentido do texto, humor, ironia e crítica em textos multissemióticos. Então, vamos lá. Começando pelo humor. O humor é a disposição de ânimo de uma pessoa em relação a alguma coisa, ou em algum momento, estado de espírito, temperamento. Ele está sempre de bom humor. Veia cômica, ironia delicada e alegre, ditos e gestos engraçados e espirituosos. Humorismo, comicidade, graça. Ele utiliza o humor para encantar. Então, o humor vai ser o traço, né, engraçado dentro de um texto, né? Então, geralmente, nós pegamos uma questão e diz qual é o humor destacado no texto, né? Então, o humor vai ser aquele traço engraçado, né? Aquela veia cômica, algo que trouxe risos, né? Que ganhou risos de acordo com aquele texto. Então, vamos lá ver essa tirinha. Tenho saudades do vento salgado batendo no meu cabelo em alto mar. Você é sentimental. Não, sou careca, né? Então, observem aí que a fala dos personagens, né, trouxe algo engraçado, né? Quando ele diz que sentia saudade do cabelo em alto mar, e ele pensa que ele é sentimental, mas na verdade ele está falando isso porque ele é careca, né? Então, eu tenho aí um exemplo, né, de uma tirinha onde trouxe um traço de humor, trouxe algo engraçado. A ironia. A ironia é a ação de dizer o oposto do que se quer expressar. Você foi super bem na prova, por isso não passou nessa matéria, né? Então, observem que nessa fala aí, né, ele traz o oposto, a contradição. Ele falou algo, porém ele queria dizer o contrário do que se foi falado, né? Você foi bem na prova, por isso não passou nessa matéria. Como é que alguém foi bem na prova e não passou na matéria, né? Então, observem aí a contrariedade, né? O oposto, o contrário, né? Então, a ironia é justamente isso, onde eu falo uma coisa, mas na verdade eu quero dizer outra. Você é ateu. Sou, graças a Deus. Então, observem aí esse jogo de contrariedade, né? De oposto dentro desse textinho aí, dessa tirinha, né? Então, a ironia é justamente isso. Eu falo uma coisa e quero dizer outra. A crítica, né? A crítica ela é bastante comum, principalmente em charges, né? Quando se tratamos desses textos multissemióticos. É uma análise avaliativa de alguma coisa, a ação de julgar ou de criticar. Submeter o livro à crítica do professor. Avaliação negativa, censura ou condenação. Então, observem aí essa charge. Eu tenho uma fila imensa, né? Aí, a penúltima pessoa da fila diz assim, mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. Aí, o rapaz que está no último lugar da fila fala, até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de aprender. Então, observem aí, o que é que eles estão criticando? Qual a crítica abordada nessa charge, né? Ele está se referindo ao quê? A falta de emprego, né? Quantas pessoas não têm desempregadas, né? Precisando de um emprego em uma fila imensa de espera, né? Então, essa charge aí trouxe essa crítica. Textos multissemióticos. Quando falamos em gêneros discursivos multissemióticos, estamos falando daqueles compostos por várias linguagens. Então, o texto multissemiótico ele vai abordar diversas linguagens, que é o exemplo também de um meme que eu trouxe aí para vocês, né? Que está bastante famoso os memes aí nos meios virtuais, né? Nos aplicativos. Aproveitando o Black Friday para colocar gente falsa à venda com 99% de desconto. Então, observem aí que eu tenho uma imagem, né? Onde, de acordo com a expressão do personagem, eu criei uma frase, né? Para colocar aí. Então, eu criei aí um meme, né?
E também o meme, ele fica conhecido, né? Um personagem, ele vai ficar conhecido pela aquela sequência de fatos. Então, por que esses textos multissemióticos para abordar os efeitos de sentido? Porque geralmente, né, os textos multissemióticos, ele vai trazer a questão do humor, da ironia e da crítica, certo? Que nós vamos ver em alguns outros textos. Um texto não é organizado apenas por meio da fala e da escrita, mas constituído também por meio de outros recursos semióticos, como palavras, imagens, ícones, expressões através dos desenhos, né? Então, eu vou ter aí exemplos de textos multissemióticos, né? Onde ele vai ser constituído de diversos recursos. Eu tenho aí o exemplo da charge. As charges costumam retratar situações que estejam acontecendo no tempo e no espaço, de forma mais específica. Geralmente é acompanhada de sátiras e os personagens principais podem ser figuras públicas, como políticos ou artistas. É muito utilizada para fazer críticas sociais e políticas e econômicas, né? Que é o exemplo da charge que nós vimos. Então, as charges, né, bem comum nós vermos bastante charges sobre o meio político, né, o meio público, né, e também fazendo críticas. Os memes. A palavra meme vem do grego mimema, que significa imitação, algo imitado. Para que algo se torne um meme, é preciso que ele seja um padrão repetido várias vezes, né? Diversas vezes. Então, eu tenho aí um personagem, né, que virou febre, onde vai ser colocado diversas frases com aquele personagem, né, repetindo, onde aí sim eu vou ter um meme, né, onde vai virar sim um meme. As tirinhas, que são como histórias em quadrinhos, né, porém elas são mais curtas. Geralmente essa sequência de quadrinhos faz críticas sociais e são publicadas com regularidade. Elas podem estar presentes em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. E temos também os cartoons, que são textos humorísticos caracterizados por histórias breves e gráficas a respeito do comportamento humano. Então, aí eu trouxe 4 tipos de texto, né, 4 gêneros, aliás, onde eles vão trazer, né, esses gêneros. Ele é comum nós encontrarmos a ironia, a crítica e o humor. Então, vamos lá ver um exemplo de charge. Aí eu tenho aí, coronavírus. O noticiário está 100% infectado, né? Eu tenho o homem aí assistindo e a mulher do lado dele. Então, observem aí, né? Ele traz uma crítica nessa charge, né? Retratando uma situação atual, né? Qual é a situação atual que ele retrata? O vírus, né? O coronavírus. Então, por que ele diz que o noticiário está 100% infectado, né? Porque ele traz uma crítica ao excesso de notícias na mídia sobre o coronavírus, né? Que realmente acaba infectando nossa mente, né? Nosso psicológico, né? Então, ele faz essa crítica ao excesso de notícias na mídia. Então, eu tenho aí uma charge. Uma tirinha. Mafalda, né? Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E é muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Então, Mafalda, ela faz uma crítica aí aos valores sociais, né? A importância em ter cultura, né? Então, eu tenho aí um exemplo de uma crítica na tirinha, certo? Então, eu tenho aí a tirinha, né, que é uma história em quadros, como se fosse uma história em quadrinhos, porém, ela é mais curta. Cartoon. Tem o cartoon aí trazendo mais uma vez aí a questão do vírus, né, a pandemia. O governo criou. Esse vírus não existe. O vírus vai contaminar todo mundo. Vamos todos morrer. O vírus só pega nos outros. E é coisa do diabo. Então, observem aí, né, que eu tenho várias pessoas teclando, né, no celular
né, com diversas informações diferentes, né? Então trata do comportamento, né, dos humanos e a necessidade das pessoas que elas sentem estar acessando as informações a todo tempo sobre a pandemia. E observem aí que eu tenho algumas pessoas que não estão usando máscara, né? Talvez não acreditem tanto no vírus, né? Então, eu tenho aí o comportamento humano diante de uma situação como essa, né? E a questão da informação ao todo tempo, usando a tecnologia, usando o celular para ter acesso a essas informações de forma imediata. Então, eu tenho aí os cartoons, são textos humorísticos e caracterizados por histórias breves e gráficas a respeito do comportamento humano. Tenho aí também um meme, certo? Onde ele diz, gente, não se preocupa, eu juro que tenho rinite. Tem o Mona Lisa aí assoando o nariz. Não é coronavírus. Então, a Mona Lisa também, né, virou um meme bem famoso, né? Que viralizou aí na internet, né? Então, eu tenho aí ela assoando o nariz e já se justificando que não é coronavírus, né? Então, eu tenho aí um meme bem famoso que vem viralizando aí na internet. Então, vamos lá algumas questões em relação ao humor, à ironia e à crítica. É o hacker que invadiu sua conta no banco. Ele quer mais o quê? Ligou para reclamar o seu saldo. Nessa charge, o humor é criado pela irritação da personagem que foi vítima do golpe, menção à qualidade dos serviços bancários, falta de cuidado das pessoas com os crimes na internet ou reclamação do hacker sobre o saldo na conta da personagem. O que tornou esse fato aí, o que tornou essa charge engraçada? O que é que vocês acham? Foi a questão da reclamação do hacker, né? Além de roubar, ele ainda está reclamando sobre a conta da personagem, né? Sobre o saldo, né? Que o personagem tinha pouco dinheiro na conta. Então, a alternativa correta aí é a letra D, tá bom, pessoal? Leia o texto abaixo. Passaram-se 2 dias e 2 ladrões tentaram entrar na nossa casa. Um ficou do lado de fora, enquanto o outro pulou um muro. Eu, que sempre fui muito esperta, já estava alerta. Quando ele entrou e me viu correr para impedi-lo, seu sangue gelou nas veias, pois sou muito grande e forte, 30 centímetros de altura. Nesse trecho, o efeito de ironia ele é causado. Onde é que tem o trecho aí de ironia, de contrariedade? Letra A. Pela reação do ladrão a encontrar uma cadela na casa. Pela velocidade com que a cadela avançou sobre o ladrão. Pelo contraste entre o tamanho da cadela e sua caracterização. Ou pelo número de dias decorridos até os ladrões aparecerem, né? Então, qual foi o fato de ironia aí presente nesse texto? Foi pelo contraste entre o tamanho da cadela e sua caracterização. Essa cadela aí, ela era mesmo muito grande e forte, pessoal? Não, né? Ela só tinha 30 centímetros de altura. Então, tem aí um efeito de ironia nesse texto. Leia o texto abaixo. A professora e o aluno. A professora pergunta para o aluno: por que você não fez o dever de casa? E o menino responde: porque eu moro em apartamento, professora. O que faz esse texto ser engraçado, né? O que é que torna esse texto, o que traz o traço de humor nesse texto? A esperteza do aluno, a pergunta da professora, o esquecimento do aluno ou o interesse da professora? Né? O traço engraçado aí nesse texto é a esperteza do aluno, né? Que usou aí a ferramenta de que morava em um apartamento, não em uma casa, por isso não podia fazer o dever de casa. Temos consórcio de pão. Então, temos aí o homem aí com a balança, né, na padaria, e com esse seguinte cartaz colado aí. Temos consórcio de pão. Na charge, o autor ele faz uma crítica ao quê? A possibilidade de ser feito consórcio para a venda de pães, o aumento na venda de pães, vocês acham que está vendendo muito pão aí? O alto preço cobrado na venda de pães,
ou a baixa venda de pães através de consórcio. Então, a partir da imagem aí, né, das características não verbais e do que tem escrito aí, temos consórcio de pão, nos dá a levar aí a entender que foi sobre a questão do aumento na venda, do alto preço cobrado na venda de pães, né? Então, ele faz uma crítica aí ao alto preço cobrado na venda de pães. Então, a alternativa correta seria a letra C. Então, essas são as referências da nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham compreendido bem direitinho a aula, certo? Muito obrigada pela atenção. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Então, vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Basta ter fé, estudar, né? Não desistir dos sonhos de vocês. Então, um beijo no coração, até a próxima aula e tchau, tchau.